Voltamos com o nosso Jornada de Prata, lembrando que você pode comentar a nossa live mandando a sua pergunta e a sua sugestão. Também pode conversar com a gente pelo nosso número de WhatsApp, 99509-6355, repetindo, 99509-6355. Também pode acessar o nosso grupo de WhatsApp pelo link que está na descrição do vídeo. Nós temos alerta de Breaking News. Fala, Danilo. Tivemos a notícia agora de tarde, né? O Perugia, que vai ser, é o time que vai ser da Rosa Maria agora, né? A Rosa Maria está indo para ser o poste do Perugia na Série A italiana, confirmou, né, a contratação da Regis, a nossa querida Regis, que já atuou durante anos aqui no Rio de Janeiro, no Sesc, estava na Polônia, jogou por 2 anos seguidos, foi campeão polonês agora pelo Lodz e agora está se transferindo para a Série A italiana. Toda a sorte do mundo aí para Vai dar bom isso daí, né? Muito bom. Parabéns para ela, cara. Eu torço muito pela Regis, gosto muito dela como jogadora e como pessoa. Uma ótima pessoa. E merece isso, cara. Sempre foi uma grande jogadora, ficou durante muito tempo no Rio de Janeiro ali, ficando em banco de reserva, mas sempre foi uma grande jogadora alta, com grande potencial. E vamos ver agora aí, né? Com a idade que ela tem tudo para evoluir ainda, eu diria, jogando na Itália agora. Isso aí. Aproveitar que a gente está falando já pelo nosso voleibol feminino, vamos falar da seleção que vai enfrentar a Polônia nessa madrugada. Aí eu pergunto para vocês, amanhã para vocês só é amanhã depois que dorme ou depois de meia-noite? Para você, Estevão? Rapaz, só depois que dorme. Só depois que dorme e acorda. E você? Deu meia-noite. Deu meia-noite já. Não, você é Nutella. Você é Nutella. O Brasil joga às 4 horas da manhã de amanhã. Pra falar corretamente. Normalmente eles usam da madrugada de hoje pra amanhã. De hoje pra amanhã. Mas na verdade é amanhã de amanhã. Porque a gente já tá acordando 4 horas pra trabalhar, né? Isso é verdade. Não é verdade? Imagina você saindo pra trabalhar, o Brasil jogando. 4 horas da manhã o Brasil joga contra a Polônia já pela segunda fase da Liga das Nações. Aquela fase em que você depois classifica 6 equipes, você divide em 2 grupos de 3. Lembrando que o Brasil está no grupo de Polônia e Estados Unidos. E amanhã já estreia contra a Polônia. Como vocês analisam essa partida? Difícil? Estados Unidos vai dar mais trabalho? E aí? Com certeza os Estados Unidos vai dar mais trabalho, né? Isso é fato. Os Estados Unidos está com o time titular, Robson, Drills, enfim. Até sumiu o nome dos jogadores agora. Mas é o time principal, é o time titular, que com certeza vai dar um trabalho para o Brasil. Acho que a meta do Brasil tem que ser vencer agora contra a Polônia, né? Despachar a Polônia, que deu um trabalhinho para os Estados Unidos, não foi fácil. Os Estados Unidos ganhou de 3-1 nessa madrugada, com 23 pontos da Drills. Ganhou de virada. E 22 da Smartzek, isso que eu ia falar. E a Polônia ganhando o primeiro set e dando trabalho nos outros, sets apertados, né? Então, assim, mesmo assim, eu acho que a Polônia é um time mais inferior, né? E o Brasil tem que dar tudo para ganhar da Polônia, que já garante, né? São 3 times, ganhando um jogo já se garante das semifinais. Aí joga mais relaxado contra os Estados Unidos e o jogo pode fluir melhor. O que você acha, Estevão? Como eu falei nos programas passados, acho que o Brasil caiu num grupo relativamente mais tranquilo, né? Acho que os Estados Unidos é o time a ser batido desse grupo, mas também não pode dar mole contra a Polônia, né? Tem que entrar atenta, agredindo, atacando forte, não dar mole no bloqueio, né? Bloqueio do Brasil, que é a principal arma, e com tudo pra cima da Polônia para se garantir já. Só uma coisa aqui. A gente tinha comentado isso, que o Brasil tinha caído no grupo mais forte, mas na verdade não foi no grupo mais forte, não. Porque a China. Relativamente. Não, porque a China não quis jogar a Lang Ping, desistiu. Reserva, né? O que eu não entendi também. Em cima da hora, né? Bem estranho. Tirou todo o seu time reserva, nem ela apareceu. E tá lá a torcida chinesa vendo o seu time C, D jogar. Com certeza o Brasil ganharia fácil desse time. Agora a Polônia já é uma pedreira bem maior. Realmente. O jogo virou. Só para lembrar ao pessoal que nos assiste, as jogadoras disponíveis para essa fase final são levantadoras Macris e Roberta, as opostas Paula Borgo e Lorene, as ponteiras Natália, Gabi, Amanda e Tainara, as centrais Carol, Bia, Mara e Maiane, e as líberos Leia e Natinha. Lembrando que a Tandara sofreu aquela lesão no abdômen, infelizmente ficou de fora. A gente tinha muita expectativa com a Tandara, mas ela acabou não ficando junto à seleção. E aí, desse grupo que estava na Liga das Nações, algumas jogadoras foram deslocadas para participar daquela seleção que vai jogar o Pan-Americano. Lara, Milka e Júlia foram as jogadoras que se retiraram da fase final da Liga das Nações, só que
essa seleção também recebeu outras novas jogadoras, o que acabou levantando aí um pouco de conversa aí, o pessoal comentou bastante, o pessoal que acompanha vôlei, porque Fabiana, Sheila e Suelen integraram a essa seleção que vai disputar aí a Sul-Americana, o pré-olímpico, né? E Mundial. Copa do Mundo. E a Copa do Mundo. Sul-Americana, pré-olímpico e Copa do Mundo. Por que o pessoal tá falando bastante aí nas redes sociais? Porque a Fabiana já é uma jogadora de 34 anos, né? Isso? 34 anos. A Sheila completou 36 agora na segunda-feira. E a Suelen, por mais que ela já tivesse ali vindo com a seleção, talvez não fosse de muita preferência do pessoal. Se bem que ela veio jogando, ela veio jogando bem essa temporada até, mas teve gente que falou. Dela, não sei, acho que ela deu um motivo até plausível na época, no começo, e ela falou que podia contar com ela para o restante da temporada. Agora, o que a gente, fica por a Suelen que não joga desde a Rio 2016. Não, a Sheila. A Sheila, isso, Sheila. E a Fabiana já com certa idade. É a mesma coisa também, né? Não joga desde das Olimpíadas. Não, a Fabi vem atuando. Não, a Fabi pela seleção que é diferente. Pela seleção que era diferente. Porque o pessoal quer renovação, né? Todo mundo quer renovação também. Mas aí, os nossos comentaristas, como analisam a chegada dessas jogadoras? Lembrando que a Sheila, parece que ela vai estar lá só para treinar com o grupo. Parece que ela não vai ser utilizada. Mas a Fabiana e a Suelen, sim, vão atuar pela seleção. Será? Eu duvido muito dessa versão da história. Pelo que me parece dos textos lidos, a Suelen, eu tô confundindo toda hora, gente. A Sheila parece que está ali só para adicionar numa experiência. Só pra treinar, ela treinava com Minas, né, cara? Ela treinava quando ela tava, sei lá, se ela quer treinar, vai treinar na praia, igual a Fabi... Como é que é, gente? Quem tava treinando com a... Com quem? Quem tava treinando na são praia? Dois nomes, você não lembra de nenhum deles, deles, Danilo. Você... Esqueci agora, deu branco. Enfim, será que é treinar na praia, cara? A Jaqueline tava treinando na praia junto com a... Ah, sim. Foi? Acho que foi sim, Jaqueline. Deu branco, cara. Pô, daqui a pouco eu lembro. Enfim, será que é treinar? Ela treina em qualquer lugar, cara. Qualquer clube abre as portas pra ela treinar, entendeu? Condicionamento físico, é isso que ela quer? Beleza, ela não tá ali pra treinar, gente, tá claro isso. E é uma pena. Mas foi chamada. É uma pena isso, é uma pena. Primeiro, Fabiana, sou muito fã da Fabiana. Desde quando eu comecei nem sabia o que eu queria da vida, nem sabia que eu iria para a área da comunicação. Sério, eu comecei a acompanhar, sabia que eu era apaixonado por esportes, eu via muito voleibol, acordava de madrugada para assistir aqueles jogos de Grand Prix em Japão, em China, enfim. E via a Fabiana jogar, ficava, maravilhada. Uma grande jogadora, uma grande pessoa fora de quadra também, excelente atleta, muito fã, mas não dá. Não é mais momento. Já foi o momento dela, já foi campeã olímpica, bicampeã olímpica, por sinal. Não deu mais, já foi. Sheila também. Nós temos grandes centrais, cara, muita central boa. Eu preferia a Jussiele no lugar da Fabiana, que a Jussiele tá em alto nível ainda. A Fabiana já deu uma caída. A Jussiele tem 36 anos, mas tá em alto nível. Era pra estar lá no lugar da Fabiana, então, se esse é o problema, entendeu? E Sheila... Não dá, ela não faz uma partida desde 2016. E já chegou nas Olimpíadas sem fazer. Tá em bom momento, ela não estava em bom momento mais. Então, assim, é bem triste, eu diria, bem triste. E acho que é por isso, bate naquela tecla das perguntas de dispensa, por qual motivo em off eu conversei com algumas jogadoras também. E é meio que isso, cara. Como é que a jogadora vai lá, vai se dedicar, viajar para Saquarema, para treinar, desgaste físico. Querer se matar, lutar para jogar pela seleção brasileira, se ela sabe que na real a comissão técnica tá cagando para ela, né, no palavreado bem chulo, porque é meio que isso, cara. As atletas estão 3 anos na seleção brasileira tentando uma vaga para ir para Tóquio, e o cara vai lá e chama um atleta que nunca treinou, que tá 3 anos sem treinar. É no mínimo incoerente, né? Não tem critério. É no mínimo incoerente, isso é bem triste, bem triste. Parece que o Zé Roberto ele fica preso, né? A panela dele, né? Mesmo com tantas jogadoras de qualidade aí, com o time se encaixando, né, na Liga das Nações, né? Apesar dos altos e baixos. Aí ele vem com uma dessa aí, é complicado. Com exceção da Suelen, né? Vocês falaram que tá no melhor momento que a Leia, mas não vejo porquê de chamar Sheila. E a Fabi, apesar de estar jogando no pré-clube, disputando finais, não é a mesma Fabi de antigamente. Como o Danilo falou aqui, jogadoras da mesma posição jogando bem melhor do que ela, né? Mas já foi, né? Vamos ver
como é que ela vai sair e torcer para ir bem, né? Que a gente tem que torcer pela seleção brasileira, mas que foi incoerente as escolhas do Zé Roberto, isso a gente não tem dúvida. A gente pensa por um lado, por exemplo, você tá algo bem, mas tá no vôlei de praia, o Walsh, 40 anos, jogando em altíssimo nível, mas ela sempre teve problema crônico em joelho, ombro, óbvio, é uma atleta de 40 anos, o físico sente, cara. E uma Duda, 20 anos, brilhando, tem grande talento. Você vai apostar em quem? Você vai querer evoluir quem fisicamente e tecnicamente? Uma Walsh, querer preparar uma Walsh fisicamente para uma Olimpíada, claro, tem todo o seu talento. Mas uma Duda que também tem talento e tá ali jovem, que tem a crescer ainda. Eu prefiro a mais jovem. Tem uma Maiane voando aí. Foi o melhor bloqueador do Campeonato Mundial de Clubes. Isso não é qualquer coisa, é um Mundial de Clubes. Pra que ele vai querer chamar a Fabiana com problemas físicos? Pra quê? Não tá em alto nível. Não tá. Entende? É meio que isso que a gente fica pensando. Não é mais fácil dar todo o gás, dar todo o apoio pra uma Maiane da vida, cuidar dela fisicamente, dar todo o preparo, todo o cuidado de treinamento, para ela crescer tecnicamente, que ela tem para crescer tecnicamente. É claro isso. Não é mais fácil? É isso que a gente fica mais triste, eu diria. Acho que o que me incomoda mais é a situação da Sheila. Porque pelo que eu entendi, Também, que eu li bastante sobre, né? Parece que a Sheila tá ali só para treinar junto com jogadoras novas. E como ela mesma falou em entrevista, que está lá para treinar com as meninas e ajudá-las nessa renovação. Mas aí você leva uma jogadora só para fins de treinamento? Só para fins de psicológico, de conversa? Para que a comissão técnica, então? Não, então, se é esse o problema, ela treina na seleção lá com o Não, pessoal, ela vai lá dar uma e, visita. Não, vai como, Entendeu? vai como comissão técnica. Contrata como Exatamente. comissão técnica. Não, Por que não? Você gostaria de fazer parte da sua comissão técnica, Não é? o Tem Sheila? primeiro talento achei pra que isso, tem fosse- conhecimento pra isso. Exatamente. Quando eu vi a chamada a primeira vez, eu achei que fosse isso ali. Fabi e Sheila na comissão técnica da seleção. Depois não, vi que era pra jogo mesmo. Eu falei, gente, Hoje, não tem o Brasil jeito. no masculino tem um cara especialista em bloqueio, um cara especialista em passe. Por que não? Por que não contratar, por exemplo, porque eu acho que o Brasil perdeu? O Brasil não, porque a gente tem ela brilhando aí como comentarista hoje, que eu diria. É a Fabi. Fabizinha. Por que o Brasil não contrata a Fabi e treina as líberos? Simples, especialista em líbero. Sim. Defesa, passe. Porra, a gente tem a melhor jogadora do mundo líbero durante anos. Por que não faz isso? Uhum. É um desperdício, entendeu? Tá, ela tá lá atuando como comentarista na área de comunicação, bem bacana, eu acho, diria isso. Foi mãe agora esse final de semana. tava Foi, bem tem uma feliz, foto lá super fofa emocionada. Ela tem muito no ainda Instagram a ajudar dela. para a seleção brasileira. Por que não contratá-la? Não falta dinheiro para Acho que CBV. teria uma nesse- forma nesse super quesito. educada de chamar essas jogadoras e dizer, olha, a gente até gostaria de contar Não com é, vocês. não, Vocês eu tenho são, certeza que ela vocês iria de têm graça ali. Claro, sério vocês mesmo. têm uma Não, enorme não história faz, no né? voleibol, mas devido à Entende? idade de vocês, devido ao estado físico, não vai dar. Eu gostaria que vocês fizessem parte da nossa comissão para ajudar nessa nossa renovação de jogadoras. Elas Exato. iriam, com certeza elas iriam, mas aí A Fofão foi uma que acho Da que mesma- inclusive foi procurada. Acho que a Fofão foi procurada. Ela disse que estava pensando mais um pouquinho e tal. Claro, são anos de trabalho árduo, de viagens. Mas, poxa, é de se pensar, cara. É de colocar isso em questão, entende? Não só deixar pra lá. Ah, aposentou, beleza. Pô, é uma jogadora do melhor todos os tempos. A Sheila foi bicampeã olímpica, decidiu jogo importante de quartas de final, de semifinal de Olimpíada. Entende? Então, pega ela, sim, mas voltar a treinar? Não. Põe na comissão técnica, tem muito pra ajudar. E isso tudo, imagina levar uma Sheila pra Tóquio. Já ela tá ali com 2 Olimpíadas nas costas e dá pra uma mais nova toda essa experiência, essa bagagem, deixar ela a tranquilizar. É importante isso. É importante. É quase como uma psicóloga jogadora, eu diria. Uhum. Entende? É bem bacana isso. Seria isso, né? Mas não é assim que eles vêm. E quanto a Suelen, vocês acham que tudo dentro de uma normalidade? Acho que a Suelen sim. Acho que a Suelen sim, porque ela tem talento pra isso. Ela A tem gente talento. não tá com a geração de líberos tão fortes Tão assim, forte, né? concordo. E ela é a mais regular no momento, então, Concordo. ok. Então tudo bem. O pessoal tá interagindo? Alguém falou isso? Tem uma pergunta do Marco Costa aqui, mas que a gente acabou de responder, né? O que a gente achava da chegada da Sueli, da Fabiane e da Sheila. A gente acabou de A gente comentar aqui. comentou. Um abraço pro Marco, mais um jornalista Já do esteve Tabela. aqui com a gente também, né? Já esteve aqui o Marco Costa, mais um jornalista do Tabela Um Carioca. abraço, Marco. Abração para ele. Nós vamos para mais um rapidíssimo intervalo. Só lembrar a vocês que você pode compartilhar nossa live. Esse intervalo só dá tempo de você visitar as redes sociais do Tabela Carioca, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Vai lá,
curta a gente, siga, compartilhe também. Fique por dentro de tudo que a gente produz. Também visite o site www.tabelacarioca.com.br e não se esqueça de baixar o aplicativo da Priority Conteúdos e ficar por dentro de tudo de legal que tem lá, vários vídeos, jogos também, conteúdo muito bacana para você. Já já nós voltamos. Fique por dentro da programação da Priority Conteúdos. Segunda, às 19 horas, participe do boteco mais irreverente com muito papo sobre futebol brasileiro com Wilton Muniz e sua turma. O programa Birosca da Bola. Terça, às 19 horas, muito humor e diversão te espera. Uma combinação nada perfeita que acabou dando certo. O programa Goiabada e Marmelada. Quarta, às 19 horas, esteja atualizado com as últimas novidades no vôlei, apresentado por Hugo Gervásio no programa Jornada de Prata. Quinta, às 19 horas, acelere com André Cubelo com a cobertura completa do kart brasileiro, no programa Warm-Up. Sexta, às 19 horas, Cristóvão Nascimento recebe um expert para discutir como o uso da tecnologia está envolvido em todas as áreas, no programa Tech Friday. Baixe o aplicativo Priority Conteúdos para conferir essas e outras atrações exclusivas. Já voltamos com o nosso Jornada de Prata. Viu como é rapidinho, gente? Vamos já falar aqui sobre a nossa seleção masculina, que passou por uma semana aí um pouco difícil. Jogou contra a França, Canadá e Itália. O Canadá já havia sido derrotado pelo Brasil naqueles amistosos antes de começar a Liga das Nações. Isso. Vamos começar pela França. Brasil vencendo. Começar pelo primeiro jogo, não? Foi Itália o primeiro jogo? Não foi França mesmo. Não, sábado, foi o último. Né? Itália França, foi o último. desculpa. Tá aqui na sequência. Eu que troquei, então. Foi França, Canadá e Itália. Brasil venceu da França por 3-1. Começou perdendo 25-23. Isso. Aí o Brasil empata 25-18, 25-23 e 25-23. Foi difícil. Foi um 3-1, mas foi difícil. O Leal foi mau pontuador com 16 pontos. E a escalação foi Bruninho, Alan, Lucão, Maurício Souza, Leal e Lucarelli. Os líberos Thales e Mike. Vamos primeiro passar todos os jogos da semana, a gente comenta a semana como um todo. Depois o Brasil pegou o Canadá e venceu por 3-0, 25-20, 25-19 e 25-19, com a escalação de Cachopa, Alan, Flávio, Isaac, Douglas e Lucarelli. Os líberos sempre ali alternando, Thales e Mike, uma escalação que já foi um pouco diferenciada. Isaac e Douglas empataram como maiores pontuadores dessa partida, fazendo 14 pontos cada. E para terminar, partida contra a Itália, vencida por 3-1. 28-26, a Itália começa vencendo, 25-22 Brasil, 25-18 e 25-18. O Lucarelli marcando 19 pontos, sendo o maior pontuador, e o legal é que ele se distribuiu bem entre os fundamentos. Foram 15 pontos de ataque, 2 de bloqueio e 2 de saque. Lucarelli? Isso, Lucarelli. Escalação: Bruninho, Alan, Maurício Souza, Flávio, Leal e Lucarelli. Os líberos, Thales e Mike. E a gente teve ali as entradas de Cachopa, Rafael Araújo, Maurício Borges e Douglas. Nessa partida contra a Itália, a gente teve, infelizmente, a contusão do Maurício Souza. Foi contra a Itália mesmo, foi contra o Canadá não, né? Foi o último jogo. Foi contra a Itália, então.
Maurício Souza torceu o pé numa imagem bem feia. E antes disso, o Alan já tinha virado o pé também. Tinha virado. Na... Mas nada aconteceu. Nada aconteceu. Numa jogada em que ele vai pra rede... Foi fazer o bloqueio ou ele foi atacar? Acho que foi um bloqueio. Foi bloquear. Ele acabou pisando no pé do adversário e virou o pé. Parecia que ia ser alguma coisa ali com o joelho também, mas ele acabou só mancando um pouco, recebeu um atendimento. Sangrou o joelho, mas voltou à quadra e conseguiu jogar normalmente. Mas logo depois, acho que nem 10 minutos depois, Maurício Souza, que se machucou, virou o pé ali numa cena bem feia mesmo, ficou inchado. Saiu amparado, né? Saiu, ele não conseguia andar direito, saiu amparado e parece que já está passando por um tratamento e tal. E está respondendo bem ao tratamento, né, que vocês disseram aqui. A gente não tem tantas informações assim, mas a gente vai buscar aí para vocês. Até entrei em contato com a CBV esperando a resposta. Se eu não me engano, eles postaram algo hoje, né, no site deles. E não deu tempo de a gente preparar para trazer aqui para vocês. Mas foi isso. Desde o começo da semana eu pedi a eles não me responderam e postaram algo hoje. E como é que vocês viram essa semana do Brasil? Seleções teoricamente difíceis, como França e Itália. Canadá a gente já conhecia um pouco. O Brasil parece que está cansado de jogar contra o Canadá. Porque fez 3 amistosos antes, não foi? Foram 2. Foram 2? Em Campinas, se eu não me engano. Isso. Né? Na quadra do vôlei Renato. Isso. Lá em Campinas, isso aí. Venceu nas 2 partidas. Uma delas muito difícil. Mas o Brasil aí volta a vencer o Canadá. Como um todo, como é que vocês viram essa semana do Brasil? O primeiro jogo foi contra a França, né? Sem o Mbappé, ó. Engapé, né? Mbappé. Quase lá. Quase isso, quase lá. Sem o Mbappé. E... Ainda foi uma França titular. Então um jogo difícil, esperado. Só que o Brasil tá tendo um pouco de dificuldade. Alguns jogadores titulares não estão jogando tão bem quanto os reservas, eu diria, hein? O Wallace não foi bem nesse jogo. Ou foi bem nesse jogo? Não, o Wallace não jogou. O Wallace não jogou. Não, contra a França jogou. Primeiro jogo? Contra a França ele jogou. Não jogou não. Não, ele não jogou. Tá só o Alan, desculpa. Não jogou. Não foi isso, não. Foi o... Não, o Leal jogou bem também. Isso. Quem jogou mal? Entrou alguém e jogou mal. Será que foi o Leal? Não, foi algum ponteiro. Então se não foi o Leal, foi o... Lucarelli? Lucarelli. O Wallace ele vinha tendo uma média O ruim Lucarelli de marcou ser... 3 pontos só nesse jogo. Ele foi mal no primeiro jogo. E aí o que aconteceu? O Renan Dasotto não esperou, sacou o Douglas Souza. Ele marcou 12 pontos em 17 ataques em 2 sets. Então, muito bem. Muito boa atuação dele. Ajudou o Brasil a recuperar a partida. Sacando bem. Mike foi também destaque. Defendeu muita bola nesse jogo. Foi bem bacana de ver. E aí depois contra Canadá, o Brasil foi passeio. O Brasil jogou muito bem. Foi 3-0. Foi isso mesmo. 3-0, 25-20, Só 25-19, um negócio aqui, o 25-19. Brasil foi muito bem no ataque contra a França. Ganhou de 52-45. O que tá me incomodando um pouco, ô Danilo, não sei se você percebeu isso, não foi nem contra a Itália, porque principalmente o Lucarelli foi bem nesse quesito, o saque do Brasil. Estou falando mais de aces, porque forçar o Brasil acho que até tem forçado bem. Só que outras seleções estão conseguindo marcar aces em cima do Brasil. Esse jogo foi isso, foi 9-3 em aces para a França. Viu? O Brasil tá com um passe não tão bom. E mais engraçado, o Thales é líder de passe. É o melhor passador do E mesmo da assim... VNL. E mesmo assim, isso prova 2 coisas. Primeiro, que ele tá se virando demais, que tá cobrindo a quadra toda, então tá provando o que a gente vê. Segundo, é que a gente tá sem ponteiro passador, vamos dizer assim, né? O Leal não tá se encontrando no passe, o Brasil tá tendo muito problema, provavelmente quando fica o Thales em linha e fica Leal e Lucarelli passando, né? O Thales na linha e o Leal, Lucarelli. Então o saque em diagonal entre os dois, Leal e Lucarelli, tá tendo muito problema mesmo. Eles não estão conseguindo passar. E o que acontece? Entra às vezes Maurício Borges, que é o melhor passador, nosso melhor passador, mas ele não é tão bom no ataque. E o Douglas Souza tem um bom passe, tá melhorando inclusive, é jovem, então tem muita coisa para melhorar e tem um ótimo ataque. Aí o Renan Dasotto colocou ele em quadra, deu uma ajeitada no passe, melhorou no ataque. E aí já no jogo contra o Canadá, o Brasil foi bem tranquilo, mas foi aquilo, voltou a marcar poucos pontos de saga, apenas 3. Mas o Canadá também não incomodou tanto, mas foi um jogo bem tranquilo. E aí é um jogo que eu queria comentar, porque o Brasil jogou com time reserva, vamos dizer. É reserva. Para o Renan, acho que é o reserva. Isaac, Douglas, Alan, Flávio, Cachopa, Lucarelli. Canadá.
Contra o Canadá. Contra o Canadá. Isso. Um time mais alternativo. E foi o melhor jogo do Brasil. O adversário era o pior, eu diria, era o mais inferior. Mas o Brasil foi o melhor jogo do Brasil. Jogando bem limpo, o Isaac virando todas as bolas de ataque, se eu não me engano, aqui, ó. Isso mesmo. 10 bolas para ele de ataque, virou as 10, bloqueando bem o que ele não vinha fazendo. Fez ponto de saque também, se eu não me engano, fez um pontinho de saque. Foi isso, o Douglas também bloqueou bem, fez ponto de ataque, bloqueio, saque. Foi uma grande semana do Douglas, eu diria. E nessa partida, ninguém foi substituído. Então isso meio que prova também que o time foi bem, né? Ninguém saiu. E o pior jogo foi contra a Itália. O Brasil não foi nada bem contra a Itália. Eu diria que foi nada bem. Perdeu um set ainda. O time da Itália é bem abaixo. É um time bem B, C ele estava jogando. Não estavam os principais jogadores atuando. Nenhum levantador de Janelli estava jogando. Cadê? E aí, quem foi mal nesse jogo foi o Leal. E aí foi a pior partida dele. Fez 2 pontos, recebeu 10 bolas. Aí a gente volta àquela discussão de que o Douglas poderia chegar ali. E ele entrou. Entrou de novo bem. Não, sim, ele entrou. 18 bolas. Mas normalmente ele faz essas alterações. Não, o Brasil meio ou mal ele faz essas alterações, falando para time titular mesmo. O que eu entendo a intenção do Renan, porque o potencial, o Lucarelli todo mundo conhece, o cara é bem completo, ele bloqueia bem, ele saca direitinho, e ele tem um passe ok. E atacar todo mundo sabe que tem um potencial gigante. O Leal tem um potencial gigante de ataque, gigante, é o melhor atacante do Brasil. Mas não passa tão bem, né? Bloqueia muito bem também, saca bem, só que ele tá passando bem mal, bem mal. Então ele tá trocando bastante com o Douglas ali. E o Douglas tem equilibrado bastante o time. Acho que ele deve continuar ainda com o Lucarelli e o Leal, e o Douglas entrando quando necessário, eu acho. Acho que ele vai continuar nessa pegada. Mas é bom ter o Douglas jogando bem. Jogou bem os 3 jogos, constante, entrando bem sempre. Flávio também, quando entra, joga bem. Ele já faz isso no Taubaté, né? Na Superliga, o Douglas vindo do banco e resolvendo a parada mesmo. Mas para agora, se vocês fossem montar a seleção para jogar amanhã, o Douglas já entra, ou vocês seriam conservadores? O que vocês acham, hein, Estevão? Eu manteria o Lucarelli. Acho. O Lucarelli tem um potencial ofensivo mais forte, né? Do que o Douglas. Acho que eu manteria também Lucarelli e Leal como titular. E deixa eu ver o que acontece. Se o Leal não estiver bem. Se o Leal não Porque a expectativa bem, em cima dele é muito grande, né? Era muito grande. Não, ainda é, Mas cara. ainda é um é. excelente jogador. Ele sempre teve dificuldade no passe, só que tá tendo um pouquinho mais agora. Eu não sei se é se adaptar com a linha de passe brasileira, pode ser isso também. Enfim, não vem bem no passe. E pra gente projetar já o Brasil que passou dessa fase classificatória, agora vai para aquela fase em que a gente se divide as 6 seleções em 2 grupos de 3. O Brasil caiu no grupo de Irã e Polônia. E aí, Estevão, quem é que vai dar mais trabalho nesse grupo? O Brasil pegou um grupo difícil. O que você acha que vai acontecer? É um grupo médio difícil, né? O Brasil fez um jogo difícil com a seleção do Irã, né? Foi 3-7-2, a seleção do Irã forçando muito, saque ali. Não lembro se foi 3-2. Acho que foi 3-2. Contra a Polônia, que eu não lembro quanto foi o jogo do Brasil. Se o Brasil venceu, se foi um dos jogos que o Brasil, foi o jogo que o Brasil perdeu. Mas o Brasil perdeu um jogo só, não foi? Não, o Brasil perdeu pra Sérvia, né? Não, perdeu pra Sérvia. Sérvia. Um jogo só que o Brasil perdeu. É um grupo que eu considero difícil, mas o Brasil é o favorito do grupo. É bem difícil o grupo. Porque pegou o Irã que tá em grande fase, perdeu 2 partidas só. Irã grande fase mesmo. E vai pegar a Polônia. A Polônia deve entrar com um time mais titular, eu diria. Deve se preparar pro pré-olímpico agora. Deve colocar o time titular. Com o Irã, que já está com o time principal, e a Polônia se estabelecendo no seu time principal, é um grupo bem difícil. A gente está chegando ao final do nosso programa, vamos passar por uma pauta não tão convencional assim, esportivamente falando, porque o nosso jogador Wallace se envolveu aí numa, digamos, uma pequena polêmica nas redes sociais, a partir do momento em que ele curtiu uma postagem no Instagram que teria ali um certo teor, talvez machista, eu não sei, a definição eu deixo para vocês, mas a postagem diz o seguinte: é uma foto, o perfil é um palavrão, não vou falar, uma foto dividida ao meio, em cima a gente tem as meninas da nossa seleção brasileira de futebol em formação, e embaixo uma foto de Nájila Trindade, aquela moça que se envolveu
uma polêmica aí com o jogador Neymar da seleção brasileira masculina. E na legenda dessa foto no Instagram está escrito o seguinte: brasileiras que foram na França e se deram mal. Fazendo uma espécie de meme com a situação das nossas meninas que foram eliminadas nas oitavas de final da Copa do Mundo, e Nájila, que aí teria, segundo o que mostra algumas provas, montado uma espécie de enrascada. Lembro sempre que teria, porque ainda está em investigação, ainda está rolando toda uma questão policial aí em cima disso, mas de acordo com uma opinião geral, o pessoal tende mais a defender o Neymar nessa história. Então o Wallace foi lá e curtiu essa postagem. O pessoal do vôlei logo cresceu o olho em cima disso, e é algo que vem sendo muito comentado nas redes sociais. Estevão, conduta de um atleta nas redes sociais, o que você tem a dizer sobre esse caso de Wallace? Totalmente inadequada, né? Um caso de que a gente está tratando de estupro, né? Que é um caso muito sério, e muita gente também ridicularizando a atuação da seleção feminina por conta daquela questão, a Marta é a maior artilheira das Copas, muita gente não gostou disso, tá falando a Marta é da seleção feminina, e cria essa polarização, né? Mas acho que não só o Wallace, mas como todo atleta profissional e estrela, né, vamos dizer assim, como o Wallace, tem que tomar cuidado com o que curte, né, nas redes sociais, com o que publica também, porque para não causar uma situação dessa aí, e querendo ou não, meio que mostra a opinião do Wallace, né? Ele meio que concorda que a Nájila teria armado essa questão, e como a gente não sabe ainda, né? A polícia está investigando, a gente não sabe. E daí? É complicado, cara. Não é a primeira vez que ele se intromete em coisas do tipo. Na real, tem alguns jogadores na seleção brasileira que são declaradamente abertos, né, politicamente, falam que são eleitores do Bolsonaro. E, inclusive, alguns deles vivem fazendo postagens desculpa escrotas, te interromper, tudo. Só pra gente explicitar bem os fatos. Alguns jogadores, tem até uma certa quantidade, da seleção masculina são sim adeptos do presidente Jair Bolsonaro, e durante a campanha presidencial, a campanha de eleições do presidente, eles foram até um pouco mais atuantes nessa questão, o que acabou mexendo muito negativamente com o público LGBT que gosta do voleibol. Lembrando que o público LGBT é bastante atuante dentro do voleibol. Sim. É um público que faz bastante barulho e tal. Tem dentro da seleção brasileira, né? O Douglas exatamente. Vários times de vôlei tem vários jogadores homossexuais, e é a realidade, entendeu? Isso acaba, essas atitudes desses jogadores acabam aí afetando essa relação com o público LGBT adepto do vôlei. Pode continuar. Não, ele, Maurício Souza, Maurício Borges, Lipe, sempre foram muito atuantes nessa área. Lipe, inclusive, saiu da seleção e vive fazendo posts escrotos em rede social, enfim. Às vezes até debatendo com fã, discutindo, se xingando, enfim. Não são coisas legais, bacanas. Eu acho legal, por uma parte eu acho legal, porque eles não ficam muito em cima do muro. Ele é bacana isso, não, eu sou eleitor, sou eleitor do cara e pronto. Não tem problema nisso nenhum. Agora, o problema é ser preconceituoso, ser racista, enfim, coisas do tipo, e eles têm mostrado alguns momentos coisas do tipo. E o pessoal, claro, cai em cima. Não é legal um atleta passar, né, coisas desse tipo para pessoas, né, fãs, crianças que possivelmente se inspiram nele, enfim. Quando focam no voleibol dentro de quadra, todo mundo se une, se junta e fica coisa linda, o time joga bem. Então é isso que eles têm que fazer, jogar voleibol e esquecer o lado político, porque, pelo amor de Deus, tá chato já. É verdade. Só pra gente encerrar aqui, não querendo defender o Wallace, mas eu acho que as pessoas têm que ter mais liberdade, entendeu? Sim. Eu acho que existe sim uma perseguição também às figuras públicas. Mas aí, olha só, nesse caso do Wallace, a perseguição se dá por coisas desse tipo, entendeu? Sim. Que não é a primeira vez. Acho que tudo tem que ter o respeito. Tem que ter o respeito. Fez errado, foi errado. Só que não pode a pessoa falar, Bolsonaro, né, palavrão, não é legal isso. Sim. É tudo uma conversa, falar, não foi legal, entendeu? Só que eu acho que também não tem eu acredito que não tem um diálogo também do outro lado, que não queira muito debater sobre isso, então fica meio complicado. Exato. É o seguinte, as pessoas têm as suas vidas fora de quadra. Eu acho que nesse caso, a figura pública a qual estamos nos referindo é um jogador de voleibol. Então, acho que ele tem que ser cobrado dentro de quadra. Isso. Isso é fato. Mas tudo bem.
Hoje, mídias sociais, comunicação, tá tudo avançado. Onde você vai, se você é uma figura pública, a pessoa sabe onde você foi, tira foto, mostra o que está acontecendo com você. Então, por causa disso, as figuras públicas, realmente, aí não estou falando só de esporte, é no geral, tem que abdicar de algumas situações para viverem a sua vida de uma forma legal, assim, de uma forma que não vá acabar prejudicando, afetando negativamente aquele público que olha para você. Senão, de tanto você perder a credibilidade com esse público, o Wallace, nem quando ele jogar bem dentro de quadra, pode ser que ele não seja respeitado da forma que deveria. Exatamente. É entendeu? O que tem acontecido. O que tem acontecido. Ele joga, às vezes, eu já vi, jogando bem ou jogando mal, ele recebe a perseguição. Principalmente do público LGBT. E eu vou tirar a razão? Não vou. Porque a conduta do Wallace e de outros jogadores nas redes sociais demonstram ali um segmento, algumas situações que acabam afetando negativamente esse público que faz tanto barulho dentro do voleibol. Mas eu acho que, de qualquer forma, gente, curtiu, beleza, aconteceu. É claro que demonstra um pouco do pensamento do jogador. É bom pra gente conhecer as pessoas, dar uma transparência. Mostra, o post, a postagem, tem alguma conotação ali machista? Tem. Aí você conheceu do que é o jogador. Só que aquilo também. Ele curtir, quer dizer realmente que ele concorda? Algo do tipo, por exemplo, no Facebook você tem aquela diferenciação de reações. Sim. É o coraçãozinho, é uma carinha rindo, é uma carinha raivosa. Então, eu acho que o que a gente tem aqui é muito pouco para condenar o jogador, se fosse só isso, mas, como o Danilo bem lembrou, o Wallace tem aí os seus antecedentes, assim como outros jogadores, isso acaba realmente afetando a imagem do Wallace junto ao público adepto de voleibol. Bom, esse foi o nosso Jornada de Prata dessa semana, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir a página da Priority Conteúdos, do Tabela Carioca também no Facebook, no Twitter, no Instagram, Priority também em todas as redes sociais. Lembrando também de baixar o aplicativo da Priority Conteúdos e ficar por dentro de tudo que acontece lá. Tem muita coisa bacana, vários vídeos, jogos, muita coisa legal para vocês interagirem. Lembrando que semana que vem, no mesmo horário, no mesmo local aí, pelo Facebook da Priority Conteúdos, você tem mais Jornada de Prata. E acompanha aí que a gente vai estar cobrindo aí o Campeonato Mundial de Vôlei de Prata até domingo, que são as finais. Exatamente. Não se esqueça também de acessar o Facebook o site do Tabela Carioca. Facebook também, mas já falei. O site do Tabela Carioca, www.tabelacarioca.com.br, ficar por dentro de tudo que tem legal lá. Recentemente coloquei uma reportagem sobre Marcelo Schwartz, que foi campeão pan-americano de boliche lá, muito maneiro. Ele que vai pro boliche novamente agora, pro pan-americano novamente agora representar o Brasil tentar no o bi, boliche. Né? Tentar o bi. Também tem tiro com arco e flecha. Cara, muitas matérias legais você não pode perder. Entre lá, repetindo, www.tabelacarioca.com.br e mandar aquele abraço pro pessoal do Goiabada, programa super legal que tem aqui também para debater de futebol. Eles comentaram sobre a jornada, foi muito maneiro no último programa. Assistam também toda terça-feira o Goiabada e Marmelada às 7 horas. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Valeu, galera.